Bom dia, graça e paz. Depois de ouvir já um cântico de Natal, a gente começa a cair a ficha de que o Natal chegou. Dezembro chegou, o ano já vai acabar mais uma vez. E o Senhor nos sustentou até aqui, com a bondade e a graça dEle. Por isso nós celebramos a Jesus. Ele é o nosso Deus. E nesse domingo nós temos a oportunidade de fazermos isso juntos, celebrando a Jesus juntos. Esse é o sentido do culto público. Poderia fazer isso sozinho, mas a Bíblia nos orienta que devemos fazer isto junto com outros irmãos. É o culto público. Nós vamos então adorar ao Senhor juntos nesse momento. Abaixe sua cabeça, vamos orar.
Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. O Senhor que tem nos sustentado durante todo este ano, com tantas bênçãos, com tanto cuidado, com tanta provisão, com tanto perdão, com tanta misericórdia, Senhor. Nós então te rendemos graças, te agradecemos, que o nosso coração seja grato ao Senhor por tudo o que o Senhor fez neste ano, por nós, por nossas casas, pela nossa igreja e como o Senhor tem conduzido todas as coisas. Por isso, recebe neste momento, nesta manhã, esse culto público em que oferecemos ao Senhor a nossa vida como adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar com alguns avisos. Irmãos, eu trouxe aqui para os irmãos verem o nosso devocionário do ano de 2019. Na editora já acabou, mas aqui na igreja nós temos alguns em estoque. Então, se você ainda não comprou, compre. Isso aqui, é um presente tão legal para dar para alguém que você está evangelizando, para dar para um vizinho, para você mesmo, para ler. Então, nós temos dois modelos. Esse aqui é a agenda, que você pode usar de agenda e devocionário. Ele é R$20. E o menor, que está à disposição lá na secretaria, é R$6. Então, se você deseja, faça isso enquanto ainda tem. Tá bom? Eu já garanti o meu, por isso que eu trouxe para os irmãos. Ok, devocionário. Uma outra coisa, irmãos, os jovens aqui da igreja estão programando participar do acampamento nacional de jovens no ano que vem. É em Goiás, numa cidade chamada Cocalzinho. E por essa mobilização que precisa ter, eles estão vendendo, eu vou me incluir nisso, nós estamos vendendo pizzas. Então, os jovens que vão vender pizza, levanta a mão aí para os irmãos verem. Hoje eles já ali no final vão estar distribuindo uma espécie de comprovante para a pizza e na semana que vem você pega a pizza, tá? Então, no final, eles vão estar ali à disposição, vocês perguntem, essas pizzas vão ajudar a gente a ir para o acampamento lá em Goiás com jovens de todas as igrejas cristãs evangélicas do Brasil, gente. Então, vale a pena participar e vale a pena você nos ajudar para a gente ir, ok? Esses são os avisos que eu tenho aqui. Vamos cantar hino de número 79. Já convido os irmãos que puderem a colocarem-se em pé, para a gente fazer isso bem animado para o Senhor. Sus
convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no maior salmo da Bíblia. Abra a sua Bíblia no maior salmo da Bíblia. O salmo de número 119. Vamos ler apenas o versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Um salmo belíssimo. Salmo 119, versículo 105. Vamos ler juntos esse versículo? Comigo, todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos ler mais uma vez? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Os irmãos podem sentar. No dia de hoje, a Sociedade Bíblica tem incentivado as igrejas a se lembrarem do dia da Bíblia. Várias igrejas estão, nesse dia, comemorando o dia da Bíblia. Essa Bíblia, que é a palavra do Senhor, que é o que nos traz direção, que é como uma lâmpada no escuro, que nos dá a direção, nos mostra o caminho, nos protege. Essa palavra do Senhor, nós rendemos toda a glória a Deus por sua palavra. Então, no dia de hoje, nós celebramos e comemoramos o dia da Bíblia. Que coisa boa! O dia da Bíblia. Nós somos considerados o povo do livro. Nós somos o povo do livro. Já pararam para pensar? Deus poderia ter se revelado de diversas formas. Ele poderia ter se revelado para nós em sonhos. Ele poderia ter se revelado para nós com os anjos falando sobre ele. Mas ele decidiu se revelar para nós escrevendo um livro. Olha que coisa interessante. Ele escreveu um livro. E nós temos esse livro, a palavra do Senhor. As Escrituras Sagradas. Hoje nós celebramos e comemoramos isso. Ela nos dá a direção. Quantas vezes, em momentos tão difíceis, nós nos lembramos das palavras sagradas que aprendemos quando criança, que aprendemos em outros momentos. Quantos momentos de desespero em que abrimos a Bíblia e encontramos refúgio. Quantos momentos. Eu tenho certeza que os irmãos têm experiências. Talvez você tenha se convertido lendo a Bíblia sozinho. Eu conheço gente que foi assim. Talvez você tenha se convertido ouvindo uma pregação das Escrituras. Veja, talvez você tenha se convertido ouvindo um cântico que falava sobre as Escrituras. A palavra do Senhor é maravilhosa. Nós rendemos toda a glória a Deus por isso. Valorize esta Bíblia, leia a Bíblia, ensine a Bíblia, conheça, estude a Bíblia. Ela é o livro que Deus escreveu para nós. Que Deus escreveu para nós. Algo que a Bíblia nos orienta e nos ensina o tempo todo é que Deus é um Deus missionário. Desde o início da Bíblia, Deus está procurando um povo para chamar de seu. E está criando um povo para chamar de seu. E no final da Bíblia, diz que Deus irá habitar conosco, no novo céus e nova terra, onde nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Olha o plano de Deus sendo completado. Enquanto isso, ele nos dá a tarefa de anunciarmos, de pregarmos o Evangelho, de fazermos missões, porque ele é o maior interessado em fazer isto. E nós, nesse momento, teremos a oportunidade de contribuir com
com aquilo que o Senhor tem feito, para o sustento do trabalho do Senhor, como a palavra do Senhor nos orienta. Então eu convido os irmãos a juntos cantarmos e aqueles que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas trazerem aqui e depositarem. Aqueles que puderem já se coloquem em pé e depois desse cântico e da oportunidade nós vamos orar e em seguida continuaremos louvando ao Senhor. sei que a maioria dos irmãos já sabe e até já está participando, mas nós temos um compromisso de fé missionário, em que podemos assumir o compromisso da nossa contribuição no ano que vem. É a partir desse compromisso de fé que o orçamento de missões da nossa igreja é formado. Então, se o irmão ainda não fez, lá atrás nas janelas tem. Procure fazer isso em oração e participar desta grande obra. A obra do Senhor tem sido feita e nós estamos participando. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Samuel Zan, ora para nós, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado por todos que estão aqui, Pai, muito obrigado pelas pessoas que tiveram a oportunidade, Pai, de dar as suas ofertas, Pai, eu peço que toda a administração da igreja, Pai, administre esse dinheiro, envie para os missionários, Pai, e o Senhor dê todo o sustento para eles, Pai, é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Continuando a louvar a Deus, o cântico fala sobre
estar na presença de Jesus. E é onde estamos agora. E devemos estar em todo o tempo, contemplando a face dele e rendendo toda a nossa vida a Deus. Próxima música fala que os reis da terra se prostrarão ante a Jesus. Os poderosos se prostrarão. Todos aqueles que um dia dizem que têm poder ou que tiveram, se prostrarão ante a face de Deus e o adorarão. Amém? Poderosos
agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor. Te agradecemos, Senhor, por reinar em nossas vidas, estar conosco em todo o tempo, ser um pai, ser um amigo, Senhor, que está presente. E que o Senhor esteja conosco agora, Senhor. Abra os nossos corações para a palavra que há de vir, Senhor, e que seja edificante, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de abrir o texto, eu quero só reforçar 2 avisos que eu esqueci. Nós queremos iniciar mais uma classe de batismo. Se você quer se batizar, ou conhece alguém que está na nossa igreja, quer se batizar, procure o presbítero Marcos Deman. Ele está organizando a turma para o próximo ano, no início do próximo ano, provavelmente em fevereiro, a gente vai iniciar essa classe de batismo. Então não perca essa oportunidade. E um segundo aviso sobre os plantonistas, aquelas pessoas que ficam lá atrás cumprimentando os irmãos, distribuindo o boletim, essas pessoas que nos ajudam, nós estamos fazendo um recadastramento para o próximo ano. Se você já participa e quer continuar, procure também o presbítero Marcos Dema para que você continue. Se você não participa ainda e quer participar, você tem a oportunidade de servir ao Senhor nesse ministério. Então, esses 2 avisos. Vamos para a parte que nos interessa da palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Mateus 28, a partir do verso 18. Diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Apenas até aqui. Irmãos, o fim do ano chegou. E no final do ano, é um tempo em que nós fazemos planos. Nós estamos em dezembro, mas a nossa mente já está programando janeiro, fevereiro, março, abril, as férias do ano que vem, pensando naquele feriado que nós vamos tirar para viajar com a família. Não é assim? A maioria de nós já tem feito planos para o próximo ano. E talvez algumas dúvidas possam ainda existir. Será que no ano que vem eu caso ou compro uma bicicleta? Será que no ano que vem eu viajo ou troco de carro? Será que no ano que vem eu vou estar nessa empresa ou em outra empresa? Será que onde é que eu vou estar morando no ano que vem? Talvez dúvidas que alguns irmãos tenham aqui. E nenhum de nós sabe o que vai acontecer no ano que vem. Porém, a palavra do Senhor que nos orienta em tudo, que é como uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho, nos orienta. Se você não souber de nenhuma dessas coisas, do que fazer o ano que vem, a palavra do Senhor já te traz uma orientação do que é talvez o seu maior propósito no ano que vem. Muito claro para nós. O mandamento de Jesus para a igreja. E de fazer discípulos. Se os irmãos estiverem com dúvidas paralisantes sobre o que fazer no ano que vem, e não souberem o que fazer, onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, a palavra do Senhor já nos traz uma direção. Ela nos diz: ide, fazei discípulos.
isso traz tanta orientação para nós. O que eu acho muito interessante é que quando Jesus fala essas palavras para os seus discípulos, eles estão na Galileia. Observe o versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. O contexto desse texto é interessantíssimo. Jesus havia morrido, ressuscitado ao terceiro dia, e já havia se encontrado com os discípulos algumas vezes em Jerusalém, e mandou que os discípulos fossem para a Galileia. Os discípulos foram. Mas quando eles chegam na Galileia, quando nós observamos o Evangelho de João, há um clima de desânimo, há um clima de insegurança entre eles, há uma falta de direção e propósito. O que fazer agora? Nosso mestre morreu, mas de uma maneira muito estranha, ressuscitou. O que nós vamos fazer? As autoridades estão contra nós. Nós estávamos em Jerusalém escondidos com medo. O que nós iremos fazer? Alguns até voltam a fazer o que faziam antes. Pedro junta uma turma e começa a pescar novamente. Eles não estão restaurados ainda. Há uma falta de propósito. O que fazer a partir de agora? Talvez essa seja a situação de alguns aqui. O que fazer o ano que vem? Para onde eu vou o ano que vem? Será que eu vou ter saúde no ano que vem? O que vai ser da minha vida no ano que vem? Esse contexto de falta de direção e propósito é o contexto que Jesus se apresenta para os discípulos, e é a primeira vez, pelo menos no Evangelho de Mateus, que Jesus dá sentido e propósito para eles novamente. E Jesus então vai dizer para eles o que eles deveriam fazer a partir de agora. Eu acho que isso é tão interessante para nós e oportuno. 2019, nós temos uma direção muito clara de Jesus para nós. Ele nos direciona a fazermos discípulos. Onde eu vou estar? Trabalhando onde? Para onde eu vou viajar? O que eu vou fazer? Quais são os outros planos? Eu não sei. E se eu vou ter saúde ou não, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor já me orienta que eu devo fazer discípulos. Eu não sei se isso está nos seus planos, mas a palavra do Senhor nos orienta. Que no ano de 2019 você possa colocar como alvo, como prioridade, o ide fazer discípulos. Mas observe o texto. Jesus vai falar sobre alguns aspectos dessa missão de fazer discípulos. Versículo 18. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui Jesus está falando sobre a razão de fazer discípulos. Eu penso comigo, irmãos, que talvez nós negligenciamos o fazer discípulos porque não entendemos ainda ou esquecemos a razão de fazermos discípulos, a principal razão de fazermos discípulos. Quando nós recebemos uma orientação, uma ordem, nós precisamos ter na nossa mente o porquê iremos cumprir. A pior coisa do mundo é fazer alguma coisa sem saber a razão pela qual você está fazendo. Já aconteceu com vocês isso? Você está na classe, numa sala de aula, e o professor pede para fazer algo que não tem nenhum sentido, nenhum propósito. Você está no trabalho e o chefe manda tirar o celular daqui e pôr aqui. E aí você faz. E depois ele manda tirar o celular daqui e voltar para onde estava. E você faz. A ordem não tem sentido, não tem razão, você não entende o porquê. Jesus nos manda fazer discípulos. E ele nos diz por que devemos fazer discípulos. Por que devemos nos empenhar nisso. E observe a razão de fazermos discípulos. É porque Jesus tem toda a autoridade. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Se não houvesse essa autoridade, não haveria razão para fazer discípulos.
Aí então nós encontramos o propósito maior de fazermos discípulos. Por que que nós fazemos discípulos? Por que que nós nos empenhamos em cumprir a missão de pregar o evangelho em todo o mundo? Há várias razões. Primeiro é uma ordem, como o texto já diz, ide, portanto, fazei discípulos. É o imperativo do texto, é uma ordem. Mas há outros motivos. Nós podemos fazer discípulos por amor ao perdido. E isso é um motivo excelente. Nós pregamos o evangelho porque há muitas pessoas perdidas que precisam ouvir o evangelho. Porém, esse texto de Mateus e as Escrituras nos orientam que esse não é o maior motivo de fazermos missões. O maior motivo de fazermos missões é porque Jesus tem toda a autoridade. E essa é uma linguagem real de Jesus, messiânica. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o rei de toda a terra e eu mereço ser adorado em toda a terra. E a minha autoridade merece ser reconhecida em toda a terra. Por isso, vocês devem ir fazer discípulos, porque somente os discípulos são aqueles que reconhecem a autoridade de Jesus. E nenhuma outra pessoa na terra, a não ser os verdadeiros discípulos, reconhecem a sua autoridade e o adoram. Portanto, esse é o maior motivo de fazermos discípulos. Se nós, quando formos fazer discípulos, quando formos contribuir com missões, quando nos empenharmos em fazer algo para o Senhor nesse sentido, não nos atentarmos para esse motivo, nós iremos desanimar. Por quê, irmãos? Porque somos falhos. Precisamos fazer discípulos. Ah, mas tem dia que eu não acordo amando as pessoas. Não sei se é só comigo ou com você também. Tem dia que a gente acorda querendo abraçar o português da padaria, não é? Querendo cumprimentar todo mundo, querendo falar de Jesus para todo mundo, porque nós queremos que as pessoas conheçam Jesus. Tem dias que não. Tem dias que a gente acorda, põe o nosso fone de ouvido, vai para a academia, vai para o trabalho, não quer papo com ninguém. E não pensamos no bem das outras pessoas. Mas há uma razão maior do que essa. Há o desejo de tornar o nome de Jesus conhecido em toda a terra, para que ele receba a adoração de todas as pessoas. Porque ele é digno de receber esta adoração. Ele é o rei de toda a terra. Toda a autoridade foi colocada sobre ele, foi dada a ele. Ele é aquele que é o resplendor da glória de Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que governa todas as coisas e que, com a sua palavra, sustenta toda a criação. Esse Jesus é o Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que nós devemos ir e fazer discípulos, porque ele reina, ele é o rei de toda a terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Esse é o maior motivo para que você se envolva em missões. O desejo de que Jesus seja adorado por todas as pessoas, porque ele é digno de ser adorado. Como pode algo tão belo não ser contemplado? Como pode uma canção tão linda não ser conhecida? Como pode um quadro maravilhoso não ser conhecido? É um absurdo. Não sei se já aconteceu com vocês. Você assiste um filme muito bom. Você acha que toda pessoa tem que assistir esse filme. E aí você conversa com alguém e descobre que esse alguém não assistiu aquele filme. E você diz para ele assim: como assim você nunca viu esse filme? Esse filme é o melhor filme que eu já assisti na vida. Você não viu esse filme. Não é nem porque aquela pessoa merece assistir o filme. É porque o filme merece ser assistido por todo mundo. Porque o filme é muito bom. Essa é a ideia. Jesus precisa ser conhecido porque ele é digno de ser conhecido. Ele é o rei de toda a terra. Essa deve ser a paixão que nos move a evangelizar,
a paixão que nos move a contribuir com missões, a paixão que nos move a orar por missionários. Porque o Senhor Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é um grande motivo para que nós coloquemos o ide fazer discípulos como prioridade nas nossas agendas em 2019. Mas o texto continua. Ele vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A missão de fazer discípulos, ela é abrangente, ela é enorme. Por quê? Porque ela inclui todas as nações. A palavra aqui é a palavra que vem, a nossa palavra etnia. É a palavra que traz que nós não devemos fazer discípulos somente em São José dos Campos, ou somente no Brasil, ou ainda somente nos países. Nós devemos fazer discípulos em todas as etnias. Etnias. Um país geralmente tem várias etnias. O nosso Brasil tem várias etnias. Quantos grupos de povos indígenas espalhados pelo nosso país? São etnias, eles têm o seu próprio idioma, eles têm a sua própria cultura, eles são grupos étnicos. No mundo, irmãos, há mais de 7.000 povos que não conhecem Jesus. 7.000 etnias. Pode ser que já tenhamos enviado missionários para Moçambique, um lugar que nós temos missionários lá. Mas o Paulo e a Fernanda, missionários daqui da nossa igreja, eles estão tentando aprender uma língua para alcançar um grupo étnico dentro de Moçambique, que ainda não conhece Jesus. Não tem igreja nesse povo. Não tem a Bíblia traduzida no idioma deles. Eles não conhecem. Vejam a abrangência da nossa missão. Ela é muito grande. Ela exige de nós organização e estratégia para que possamos cumprir esta missão. Por isso, irmãos, precisamos nos engajar com ela. É tão grande que precisa da participação de cada um de nós. Por isso, em 2019, faça discípulos. Contribua para que isso aconteça, não somente em São José dos Campos, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, de todas as nações, ou melhor, de todas as etnias. Mas essa missão abrangente, ela é muito interessante, porque o que Jesus nos manda fazer discípulos aqui, nos manda fazer discípulos lá. Se nós fazemos discípulos só aqui, nós estamos falhando com lá. Se nós fazemos discípulos só lá, nós estamos falhando com aqui. Há pessoas que só fazem discípulos aqui. Ela é pai, ela é mãe, ela discipula o filho e ela está corretíssima. Se você é pai, se você é mãe, você tem que discipular o seu filho. A nossa editora tem uma revista fantástica chamada Meu Filho, Meu Discípulo. Que ideia! Eu compraria essa revista só pelo título, porque o seu filho é o seu primeiro discípulo. Você tem que discipular o seu filho. Isso faz parte de cumprir o grande mandamento de Jesus aqui nesse texto. Mas, se você só faz discípulos aqui, a sua missão ainda está incompleta, porque Jesus nos orienta a fazer discípulos de todas as nações. E há pessoas que são diferentes. Eles investem tudo nos de fora. Contribuem, trabalham lá, vão, fazem, mas se esquecem dos de dentro. Não fazem discípulos perto. Não cuidam da família, não discipulam a família. E aí está incompleto também. Veja a abrangência da missão. Nós somos chamados, como igreja, para fazermos discípulos, tanto aqui onde nós estamos, com os nossos familiares, com as pessoas que nós trabalhamos, com os nossos vizinhos e amigos, mas nós somos chamados a fazer discípulos em todas as nações.
E como é que a gente faz discípulos em todas as nações se nós moramos em São José dos Campos, se nós trabalhamos aqui, se a nossa vida é aqui, se eu não conheço ninguém de fora do país, como é que eu vou fazer discípulos? Aí nós lembramos que a tarefa é comunitária. Nós somos, como igreja, nós enviamos missionários, nós contribuímos, nós oramos, nós mobilizamos as pessoas para que juntos, como igreja, alcancemos todas as nações. Por isso é importante participarmos. A missão de fazer discípulo é abrangente. Ela inclui, aqui na minha casa, o meu filho é o meu discípulo. Eu preciso fazer discípulos. Mas ela inclui aqueles distantes, povos, gente que nunca ouviu falar de Jesus, que nós provavelmente nunca iremos conhecer. Mas a missão de Jesus é assim. Ela inclui isso. Ela inclui. Eu convido você a se envolver cada vez mais com missões. Há várias formas de fazer isso. Você pode fazer uma viagem de curto prazo para um desses lugares distantes e pode ir lá conhecer e orar com o missionário, contribuindo. Você provavelmente não vai conseguir pregar o evangelho lá porque você não entende o idioma, mas você vai conhecer, vai ajudar o missionário, vai orar com ele. Há várias formas de contribuir com missões. Nós tínhamos ali, semana, acho que retrasada, um painel de oportunidades missionárias. Como eu posso me envolver com a minha profissão voluntariamente em alguma missão? Várias oportunidades. Se você tiver curiosidade, pergunte para o Thales. O Thales está ali. Ele enviou um e-mail para uma missão que estava precisando construir uma base missionária. E ele é engenheiro. O que ele fez? Conversando com o pessoal lá, ele fez a planta daquela construção. Por quê? Porque há várias formas de se envolver com missões mesmo aqui. Você pode influenciar pessoas que estão fazendo discípulos lá longe. Entendem? Uma outra maneira, eu estou colocando de forma bem prática para os irmãos, várias pessoas que moram distantes e pertencem a povos não alcançados têm se mudado para o Brasil. Quantos chineses tem aqui no centro? Quantas pessoas que vêm ali do que nós chamamos Janela 1040, aquela região do Oriente Médio, que estão aqui no centro de São José dos Campos. E nós podemos nos envolver com essas pessoas. Elas estão aprendendo o português. Teve um dia desses que alguém me contou que foi ao banco, encontrou um chinês tentando abrir uma conta num banco aqui no Brasil, mas ele não falava português ainda. Então ele estava gesticulando e a pessoa que estava atendendo tentando entender o que ele estava falando. Veja, nós podemos nos envolver. Quem sabe, podemos fazer algo para receber essas pessoas. Há várias formas de se envolver. Mas uma coisa nós sabemos, a missão é abrangente. É aqui, é lá longe. Fazei, portanto, discípulos. Precisa haver uma disposição, irmãos, de maneira intencional. De maneira intencional. Por isso tem o ide. Embora o imperativo do texto seja fazei discípulos, o ide é tão importante quanto, porque ele tem força de imperativo. Se você não se dispor, você não vai fazer discípulos. Se você não colocar como meta fazer discípulos, você passa 1 ano, 2 anos, 10 anos e não vai discipular ninguém. Não vai participar daquilo que o Senhor tem feito em toda a terra. É preciso ter uma disposição. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mas o texto continua. Olha o que diz o texto. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, a missão de fazer discípulos é uma missão desafiadora. Por quê? Porque não é fácil fazer um discípulo. O que é fazer um discípulo, irmãos? Fazer um discípulo, pelo menos envolve 2 coisas que o texto nos mostra. Fazer um discípulo
é caminhar com alguém até o ponto dessa pessoa ser batizada, até o ponto dessa pessoa declarar a sua fé publicamente, assumir um compromisso diante de Deus e da igreja, que ela pertence ao Senhor. Esse é um dos símbolos do batismo. O batismo significa algo tão profundo. O batismo é algo externo de uma realidade interna. O batismo simboliza externamente aquilo que está acontecendo ou o que aconteceu internamente. Ou seja, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Nós agora somos uma nova criatura. E como nova criatura estamos inseridos na família de Deus, no corpo que é a igreja. Esse é o significado do batismo. Nós não podemos simplesmente só pregar o evangelho a uma pessoa e deixar para lá. Nós precisamos caminhar com esta pessoa até o ponto que ela entenda que ela precisa confirmar publicamente a sua fé e firmar um compromisso com Deus e com a igreja. Essa é a ideia do fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa a ideia. Veja como isso é desafiador. Você vai ter que andar junto com essa pessoa. Você vai ter que ensinar a Bíblia para ela. Você vai ter que ensinar, caminhar nas lutas com ela. E olha só, o desafio fica maior ainda porque o texto continua. Não só batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Esse é o passo do discipulado. Para fazer discípulos, é preciso caminhar com alguém para que ela entenda as coisas que Jesus ensinou, as doutrinas, para que ela entenda o Evangelho, para que ela entenda o que é a vida cristã, para que ela entenda e tenha uma certa maturidade espiritual e cristã. Veja como é grande o desafio de fazermos discípulos. É muito mais do que simplesmente falar de Jesus para alguém. Isso é o mais importante, é o inicial. Sem isso não tem como fazer discípulos. O evangelismo é a primeira etapa do discipulado. Mas depois tem o acompanhamento, tem o caminhar junto, tem as orações, tem os momentos em que nós vamos nos encontrar para orar um pelo outro. Eu vou ajudar esse irmão a lidar com as lutas de alguém novo convertido. Eu preciso caminhar com alguém e ensinar essa pessoa a seguir a Jesus. Isso é discipulado, irmãos. Eu pergunto, você já discipulou alguém? Você já caminhou com alguém ensinando o que é ser um cristão? Você já fez isso intencionalmente? Porque as pessoas estão aprendendo ali de ver. Mas intencionalmente você já fez isso? E olha como a palavra nos orienta. Paulo, escrevendo para Tito, ele diz assim: as irmãs mais velhas devem orientar as irmãs mais novas a como serem discípulas de Jesus nos seus casamentos. Olha como isso é interessante. Os irmãos mais velhos, aquilo que vocês receberam, isso mesmo vocês devem transmitir a outros. Ou seja, ensine outras pessoas aquilo que Jesus ensinou para vocês. Ensine outras pessoas a viverem a vida cristã. Isso é fazer discípulos, irmãos. Isso é fazer discípulos aqui onde nós estamos. Você já fez discípulos? Você já caminhou com alguém? Isso é o que Jesus nos chama. Por isso o desafio é grande. Por isso o desafio é grande. Por isso eu quero incentivar os irmãos a fazerem isso. Quanto maior o desafio, melhor fica. Não é assim? Quando a gente vai jogar um jogo no videogame, quanto maior o desafio, melhor fica o jogo. Não é assim? Você põe uma meta. Eu quero emagrecer 10 quilos esse ano. E aí você vai correr
e vai malhar e vai fazer um monte de coisa. O corre macacada com o Paulo ali, ó, quem conhece sabe, só cola com ele que você vai correr bastante. Ele até já me levou para correr com ele. Irmãos, quanto maior o desafio, melhor. Essa é a ideia, não é, o desafio é grande demais. Não, poxa, que desafio legal. O Senhor me chama para fazer discípulos. O Senhor me chama para fazer discípulos. O desafio é grande, a missão é abrangente, mas é isso que o Senhor espera de nós. O versículo continua dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Se o desafio é enorme, se a missão é abrangente, o Senhor garante que estará conosco. E é por isso, porque o Senhor está conosco, que nós temos condições de cumprir a missão. Se Ele não estiver conosco, nós não podemos fazer nada. Nós não conseguiremos cumprir a missão. Mas porque o Senhor nos promete que estará conosco todos os dias, nós temos então capacidade nele de cumprirmos a missão. Ele não nos pede nada além do que nós possamos fazer. Ele estará conosco, nos capacitando para fazermos discípulos. Eu não sei quais são os seus planos para 2019. As suas expectativas. O que você tem planejado para você, para a sua família. Mas a palavra do Senhor nos orienta claramente a algo essencial que nós devemos fazer. Fazei discípulos. Está aí o desafio. Talvez você precise começar fazendo isso na sua casa. Você não discipula o seu filho. Você nunca pastoreou o coração do seu filho. Você precisa fazer isso. Talvez você nunca discipulou nenhuma pessoa intencionalmente. Nunca falou com alguém, eu quero caminhar contigo. Talvez você nunca foi aquela pessoa que alguém te liga 2 horas da manhã dizendo, ora comigo, eu estou precisando de ajuda. Talvez você nunca tenha feito discípulos de Jesus. Esse é o desafio para você no ano que vem. Talvez você precise se envolver com o fazer discípulos lá longe, onde os olhos não veem. Investindo, contribuindo com os missionários, orando, mobilizando, pensando nessa realidade para que o nome de Cristo seja conhecido em toda a terra. Há muitos desafios para nós. Mas o ano que vem, Deus nos dá a oportunidade de fazermos isto. Talvez você esteja como os discípulos quando ouviram essas palavras. Alguns, vendo Jesus, nem o adoraram. Estavam desconfiados, incrédulos, perdidos, sem direção. O que fazer da vida? Jesus fala para eles, ide fazer discípulos. O que fazer da vida? Ide fazer discípulos. Ah, mas eu não tenho saúde. O que fazer da vida? Fazer discípulos. Como? Não sei. No hospital? Onde? Não sei. Faça discípulos. O que fazer na empresa? Ide fazer discípulos. O que fazer na minha família? Ide fazer discípulos. Eu não sei o que mais você vai fazer. O que mais você tem planejado. Mas eu sei que a palavra do Senhor, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, nos orienta a fazer discípulos. Que esse seja o desafio para você. Ninguém é novo o bastante que não possa fazer discípulo. Nenhum novo crente convertido no Senhor é novo o bastante que não possa fazer discípulos. Ninguém é velho o bastante que já esteja livre da missão de fazer discípulos. Porque se você já estivesse livre dessa missão, o Senhor já teria te levado, já teria te promovido. Nós somos chamados para fazer discípulos. Lá na faculdade, lá no meu trabalho, lá na minha casa, onde eu estiver e onde os meus olhos não alcançam também. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós temos planos e sonhos para o ano que vem.
nas nossas famílias, com as nossas casas. Mas queremos, Deus, acima de tudo isso, colocar as coisas prioritárias do Senhor, buscar o Teu reino em primeiro lugar. Nos ajude, Deus, nos capacite a fazermos discípulos, Senhor. Pai, se há algum pai, mãe aqui que não tem conseguido discipular o seu filho, que o Senhor toque no coração, que o Senhor dê capacidade e o ajude a fazer isto, Deus. Pai, se há entre nós aqui irmãos que ainda o coração não bate forte por missões, que o Senhor desperte para que o Teu nome, Deus, seja conhecido em toda a terra. E nós possamos ter isto como alvo, como meta, como algo muito, muito importante em 2019, Senhor. Fazer discípulos mais do que fizemos esse ano, Pai. Nos abençoa nesse propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar com o coral?
Estamos chegando ao final do nosso culto público. O culto da vida continua, 24 horas por dia, 7 dias da semana, mas o nosso culto público está chegando ao final. Então, quero convidar aqui o pastor João. Ele está me visitando com a sua esposa, Cristiane, para ele vir orar, encerrando o nosso culto. Em seguida, o pastor Valdenberg. Tá, pastor? Pastor João é pastor na Igreja Cristã Evangélica Universitária em Campo Grande. Ora para nós. Amém. Bom dia a todos. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo cuidado do Senhor nessa manhã, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por este momento de culto onde nós podemos louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome e aprender um pouco mais da sua palavra, meu Deus. Um pouco mais da sua vontade para as nossas vidas. Nos ajude a colocar em prática, a sermos missionários, fazermos discípulos onde quer que nós estejamos, meu Deus. Seja em nossa família, seja entre os nossos amigos, ou seja longe. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos coloque nas nossas línguas aquilo que nós devemos falar com cada pessoa, meu Deus. Abençoe o nosso restante de dia, meu Deus. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Paz e graça, meus irmãos. Amém. Quero agradecer pela sua presença e convidar você para neste próximo sábado, 20 horas, estarmos aqui para orar. Queremos orar pelas famílias da igreja. Marque lá, 20 horas, chegue, 1 hora de oração. Queremos só fazer isso. Só orar pela sua família. Ou então por alguma família que você sabe que está precisando de cobertura de oração. Está aí no boletim, dia 15, 20 horas. Obrigado por sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe a sua casa. E abençoe os seus planos. E que nesses planos você inclua fazer discípulo. Inclua. É a tarefa que nós recebemos do nosso pastor. Tá bom? E ele como rei manda. E nós como seus servos obedecemos. Né? Aprendemos isso. Vamos nos colocar em pé. Seguindo a nosso culto, teremos a escola dominical. Você é convidado para estar conosco, tá bom? Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado por tua palavra. Obrigado pelos louvores, pela comunhão, a alegria de participar dos dízimos e ofertas. Obrigado. Que coisa boa o Senhor nos dá. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus e para a glória dele também. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Cristo Jesus, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra. Hoje e até a volta esperada e gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Antes de cantar essa música, queria explicar a história dela. Em que eu estava num momento muito complicado da minha vida, que eu chegava em casa e eu já chegava, deitava na minha cama, olhava para o teto e pensava com Deus, mais uma vez estou aqui porque estou em pecado. E aí passava um dia, me perdoava, tinha todo arrependimento e tal, voltava de novo. Mais uma vez estava ali, estou em pecado. E ficou isso num processo muito grande, até que um momento eu estava lendo a Bíblia, cheguei em Isaías 6, e ele fala, eu tenho puros lábios em meio a lábios tão impuros, como posso servir a ti? E de repente Deus ele toca o carvão, a brasa ardente na boca dele, ele é totalmente perdoado, e aí Deus dá a missão mais estranha para ele, que é de pregar para as pessoas que não vão ouvi-lo. Ele falava, você vai pregar para um povo que não vai ouvi-lo, e isso incomodou meu coração, porque como que eu poderia continuar pecando sendo que ele faz uma coisa dessas? Se ele manda um homem a pregar para pessoas que não vão ouvi-lo, e é um dos livros mais espetaculares do livro de Isaías, então
a gente vê que Deus sabe usar as coisas, né? Fumaça meu coração, santo é